Estamos aqui hoje com o presidente da Federação, Rodrigo Souza, também com o novo presidente do FCDL, Ivonei Pionino. Rodrigo, a presença hoje de várias entidades aqui mostra um outro momento, um outro start da sociedade, uma sociedade organizada, buscando um bem para todos, não é isso? Exato, eu acho que isso é um momento que a sociedade civil organizada ela vem amadurecendo para um agir em bloco, né? Isso acontece dentro das nossas federações, mas acontece também entre as federações que estão alinhadas em valores e princípios. Então é muito fácil, a gente pode pensar num mundo melhor pela esquerda, pela direita, como liberal, como conservador, isso é legítimo e dentro das nossas entidades, federações, existem pessoas de direita, de esquerda, bolsonaristas, lulistas, isso é normal, não há problema, mas tem valores e princípios e virtudes estatutárias que nós acordamos entre nós e aí isso nos une. A gente defende o trabalho, defende a segurança dos contratos, a economia de mercado, defende o associativismo, o empreendedorismo, o espírito comunitário, o interesse coletivo, né, cláusulas pétreas da Constituição Federal. E isso nos une e nos faz termos essa visão de longo prazo, que às vezes o governo ideologicamente muda 180 graus de um governo para o outro. Mas a sociedade civil, esse bloco, o projeto com os valores e princípios estatutários, ele persiste, então fica mais fácil. Start, né? É o start, importantíssimo. Podemos dizer que hoje aqui a gente vê que a Federação, está na mesa da Federação, é um momento de reflexões, é um momento de debates, é daqui que nascem luzes para soluções que não é de um, de dois, de três setores, mas da sociedade como um todo. Há 98 anos a Federação, e aqui cumprimento agora na pessoa do presidente Rodrigo, vem sendo e vem correspondendo a essa realidade. Ser um ambiente onde se discute muito os rumos de que nós precisamos trazer para o nosso Rio Grande do Sul. E nós, como federações juntas, unidas aqui hoje, mais uma vez cumprimos com essa missão, agradecemos a oportunidade de estar aqui nessa casa para fazer isso, porque a nossa capilaridade, ela acaba por estar e representar todo o Rio Grande do Sul e todas as áreas do Rio Grande do Sul. Isso nos dá legitimidade para juntos, a princípio dos princípios e valores que o presidente tanto defende, lutarmos por pautas que construam uma sociedade justa, igualitária e um ambiente para o empreendedorismo adequado, que é o que nós precisamos. E temos que fazer sim um enfrentamento a tudo aquilo que nos dificulta hoje, empreender e viver como uma sociedade que se desenvolve e num Rio Grande do Sul que sempre foi sinônimo de vanguarda, de protagonismo no país. Nós temos que retomar isso e esse ambiente, esse bloco, ele vem para isso, para ajudar a retomar a discussão, sentar na mesa e reconstruir um Rio Grande do Sul muito melhor. Parabéns a todos, parabéns à Federação. Obrigado. Me passava assim, quando vocês falavam, cada liderança falando, a frase de John Fitzgerald Kennedy, ele disse em 1963 que não era o que o teu país podia fazer por ti, mas o que tu poderia fazer pelo teu país. Obrigado, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. Parabéns. Wilson, primeiro eu te entrevisto já de longa data e a gente cada vez mais vê um Brasil, um estado do Rio Grande do Sul derretendo, mas o empreendedorismo nadando contra essa correnteza e parece que é uma luta incessante, 24 horas por dia, né? Martins, não há nenhuma dúvida, né? A gente já se conhece há tanto tempo, você já me ouviu falar tantas vezes, e normalmente sou um cara otimista, né? Não gosto muito digamos assim, de ser pessimista, porque a gente tem que, como empresário, a gente tem que jogar para frente, tem que levar a coisa para frente. Mas de qualquer forma, o momento que estamos vivendo uma hoje... Selic de 15, BETs consignados, o Bolsa Família, é difícil jogar para cima. Todos esses temas eu vou falar depois ali na minha apresentação, inclusive. Nós temos um juro evidentemente absurdo, na medida em que você contrata um Pronamp a 2 a 5% de juro e o juro hoje está 15%, é evidente que isso complica demais os investimentos. Você não tendo investimentos, você não gera emprego, você não gera renda e as empresas evidentemente sofrem com isso. Não tem justiça social maior do que emprego e renda, né? Eu sempre digo, eu até falei há pouco ali, a equação emprego mais renda, mais crédito é a glória do varejo, quando isso vai bem. Quando o emprego vai bem, quando a renda vai bem e quando o crédito existe,
Vai bem, o crédito hoje está cortado em 50%. 50% de inadimplentes, não pode comprar crédito. A renda está super... Vamos traduzir isso para ele. Aumenta a inadimplência e aumenta o juro também. E paralelamente, uma é consequência do outro. E por que o juro está tão alto no Brasil? Por causa do custo do Brasil. Você hoje vê uma dívida pública do Brasil em torno de 8,8 bilhões e tem um custo de 800 bilhões de juros pagos aos bancos por ano. Ora, isso evidentemente, esse dinheiro falta em tudo, mas principalmente na infraestrutura, que é o que a gente mais precisa do governo. Wilson, desejar assim, uma boa palestra, é sempre um grande aprendizado te entrevistar e boa palestra. Bem. Muito obrigado, Martins, sempre agradeço a tua presença. Estamos hoje aqui na Federação, no Tá na Mesa da Federação, o grande destaque vem do Sescom RS, Paula Dan. Presidente, falar um pouco sobre o ponto que vai abordar hoje no Tá na Mesa, que Tá na Mesa é um evento transformador, de conexão e dos grandes debates e de grandes temas, não é isso? Bom, como representante da classe contábil, né, e a gente está falando aí de futuro, a gente não poderia deixar de falar da reforma tributária. Então esse é basicamente... A grande dor de cabeça do momento. É a dor de cabeça, e eu venho reforçando que é a dor de cabeça não dos contadores, é a dor de cabeça da sociedade e de todo o empresariado, né? Dos liberais, dos empresários, da indústria. Exatamente. A indústria está pegando leve, né? A indústria está sendo beneficiada aí, né? Exatamente. A gente sabe que era necessária uma reforma tributária e não somos contra a reforma, né? Mas a questão que a forma como ela foi colocada, justamente tem algumas atividades que vão ser beneficiadas e bastante, e tem outras que vão ser oneradas, e aí vem a preocupação, né? A gente tem o setor de serviço. Os profissionais liberais. Profissionais liberais, o setor de serviço que depende muito de mão de obra, a gente sabe que vai ser afetado pela questão de que mão de obra não gera créditos, né? A gente tem aí uma questão também de cadeia produtiva, as empresas do Simples que talvez vão ser... Essa conta pode ir a sociedade pagar, né? Na verdade, com certeza, né? A gente está falando de uma reforma sobre o consumo, então no final quem é que vai pagar a conta a gente sabe que vai chegar ali no consumidor, né? Independente de como for aí a cadeia. A gente hoje, nós estamos aqui, provavelmente deveríamos estar entrevistando os palestrantes sobre inteligência artificial, mas hoje nós estamos presos a uma Selic de 15% que engessa todo o empreendedorismo, toda a iniciativa privada e também impacta a sociedade como todo. Falando sobre o consignado, que está extremamente elevado e as pessoas hoje estão sentindo isso na hora que elas recebem o contra-cheque, teríamos estar falando sobre, hoje estamos falando sobre também as bets, sobre vários assuntos que estão amarrando que a gente não possa tratar de temas mais futuristas, como a inteligência artificial e também esse novo olhar, esse novo mundo disruptivo que vem pela frente. Então hoje nós estamos... Mas falando tudo isso, nós temos agora logo em seguida uma eleição no Conselho Regional de Contabilidade, logo em seguida aqui. O que nós podemos esperar dessas duas chapas, uma de situação de posição e o sindicato observando provavelmente como um filósofo grego, de cima. Nós somos grandes parceiros do CRC, né? A gente trabalha muito junto, então, claro, acompanhamos de perto toda essa questão da eleição e do trabalho que tem sido feito aí das duas chapas. O que a gente pode esperar é que a gente tenha aí, pelo menos, uma continuidade de um bom trabalho e que venham justamente a trabalhar nesses temas que a gente precisa. É qualificação profissional, é justamente o desenvolvimento do profissional. A gente precisa, como um todo, ter aí a nossa profissão mais reconhecida. Então, em época de reforma tributária, onde nós somos, de fato, os detetores do conhecimento, protagonistas, é o momento de desenvolver a classe. Então, o que a gente precisa é que quem venha trabalhe justamente nisso. Provavelmente sempre se precisou do contador, sempre se precisou do balanço contábil, mas parece que dessa vez muito mais o protagonismo dos contadores estão sendo exigidos nesse momento, principalmente nesse final de ano. Exato. E entrada do ano que vem. Nós somos essenciais para a sociedade, sempre fomos, mas agora o fato da gente ter o poder do conhecimento, nós seremos estratégicos. Então, sempre foi, mas agora mais do que nunca. Obrigado, presidente. Obrigada. Hoje falar um pouco sobre a sua palestra, o que o senhor vai, os assuntos que vão tocar, mas nós temos no radar aí temas como os remédios, as farmácias e os supermercados, a BETS, os créditos consignados, a Bolsa Família.
tudo isso é um ingrediente, uma grande tempestade para derreter o empreendedorismo, né? Exatamente, nós temos que tratar as pautas que estão influenciando no nosso setor e nós vamos trabalhar com muito afinco em cima disso. Entendemos a questão da farmácia, entendemos que a farmácia hoje ela passou dos limites, ela está vendendo muitos produtos de supermercado, existe uma concorrência desleal com relação ao horário de funcionamento, fiscalizações, e nós vamos estar trabalhando em cima dessa pauta. Bom, de repente podemos até comprar imóveis daqui a uns dias na farmácia. Exatamente, a farmácia vende brinquedo, a farmácia vende produto de bazar, ela vende ração para cachorro, ela chegou a vender carne. A Bolsa de Valores já está tentando, o Wall Street já pensando na possibilidade de também vender mercados de bolsas também, né? Exatamente. Não, então a farmácia ela virou um ponto comum ao supermercado e nós vamos trabalhar bastante para regulamentar, ou seja, a farmácia tem que ser farmácia e o supermercado tem que ser supermercado. Em relação a bets, créditos consignados e Bolsa Família? Com relação ao Bolsa Família, nós entendemos que o Bolsa Família ele precisa ser transitório, né? O governo está deixando ele permanente. O que está acontecendo? Qual é o reflexo que estamos tendo hoje? No nosso mercado de trabalho estão faltando pessoas para trabalhar. E aí isso acaba impactando isso no empreendedor, fora a rotatividade que nós já temos aí na casa de 60%, que é o que vive o nosso setor. Então, sem falar ainda na qualificação, ainda que piora mais ainda. Exatamente, essa qualificação nós que estamos dando hoje dentro das nossas lojas e acaba essa pessoa entrando e saindo do mercado de trabalho, é um custo alto de treinamento e está difícil de reter esse tipo de pessoa hoje. Bom, como se não bastasse tudo isso que o senhor colocou agora, nós temos também aí uma Selic batendo na casa de 15, que torna inviável qualquer tipo de empreendimento. Temos também a mão pesada do Estado, que parece que para o próximo ano ela vem mais pesada ainda, né? Exatamente, nós podemos falar sobre a reforma tributária, a questão da Selic, com certeza esses 15% inviabiliza os investimentos, o empreendedor hoje está indo para a renda fixa e não está querendo apostar, investir, né, em novos negócios e tal, então a gente vê uma retração com relação a isso, isso acaba impactando em toda a economia como um todo. Mas nós também entendemos isso que tu explicastes aí com relação a todo o desenvolvimento do setor, que ele acaba estagnando e acaba não trazendo esse, vamos dizer assim, melhorias como mais empregabilidade, né, que as pessoas possam crescer nos seus empregos, e acaba estagnando como um todo. E quanto mais os setores crescem de desenvolvimento, de empreendedorismo, gera mais tributo, emprego, renda, inserção social, porque emprego e renda é a maior justiça social que pode um país oferecer ao seu cidadão, e traz cidadania. E acima de tudo hoje, que nós teríamos que fazer uma entrevista focada na inteligência artificial, sobre os novos rumos, estamos hoje presos e refém de armaduras que já eram para estar superadas, né? Com certeza. O emprego, a renda, quem gera riqueza nesse país é o empreendedor, né? O governo ele precisa entender isso de uma forma mais tranquila para que possa apoiar o empreendedorismo, para que nós possamos gerar mais empregos e assim a nossa população poder se desenvolver, né? Melhorar a educação como um todo, para que a gente possa ter profissionais melhores dentro das nossas empresas. Bom, e na próxima semana, rumo a São Paulo, na GS1. Exatamente, na GS1, né, na nossa Assembleia da Abras, nós vamos estar lá, vamos estar com a nossa equipe lá, e é um evento importante e vamos estar nos posicionando sim com relação a isso. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão também das bets e do crédito consignado, né? As bets estão tirando muito faturamento do nosso setor. Os supermercados hoje a nível Brasil faturam entre 1 trilhão e 1,2 trilhões a nível Brasil e as bets estão entre 300 e 400 bilhões, vão fechar o ano de 2025, que é muito preocupante, isso é dinheiro que está tirando da população. E a mesma questão, a questão do crédito consignado com relação ao fundo de garantia, na qual é um dinheiro já, vamos dizer assim, onde existe uma segurança das financeiras com relação a isso, e a gente enxerga que esse crédito consignado, no formato como com taxas de até 15% ao mês, são abusivas. Nossos colaboradores estão entrando nessa seara e acabam não conseguindo sair. Muitos deles pedindo demissão para poder pagar suas dívidas. Uma perfeita armadilha, né? Uma armadilha que eles estão caindo e é perigoso para nós. Tem pessoas aí recebendo aí cerca de R$50 na sua folha no final do mês porque não tem mais dinheiro, sai do consignado deles aí que estão pagando mensalmente. Obrigado, bom evento. Obrigado, um abraço.
passado aí, que foi o fato de a gente ter tido uma enchente que abalou de alguma maneira bem profundamente assim o nosso estado, e a gente ficou alguns passos atrás, e nós temos ainda que recuperar esse espaço perdido para depois a gente ter condições de competir de igual para igual com o restante do Brasil. Então, acho que os nossos desafios aí são muito maiores, tanto em nível de infraestrutura, educação, né, que a gente perdeu posições nos últimos anos na educação, e é algo que a gente precisa evoluir muito, porque sem educação é muito difícil a gente se sobressair, né, num mercado que está cada vez mais competitivo e cada vez mais precisando do intelecto das pessoas, né? Pode ver que as empresas que estão efetivamente se sobressaindo são aquelas com maior capacidade intelectual. E eu entendo que a gente precisa aprimorar muito no nível intelectual para que a gente possa cumprir aí o nosso papel. Eu pretendo também falar um pouco sobre vocação. Eu acho que o estado do Rio Grande do Sul, especificamente, precisa encontrar a sua vocação, né? Porque a gente tem algumas deficiências em relação ao resto do país. Como, por exemplo, nós estamos na ponta do país, então, logisticamente, é muito difícil para a gente competir com o resto do país. Qualquer produto que nós queremos entregar, qualquer competição que a gente queira fazer, a gente está aqui numa ponta. E o grande mercado consumidor está em São Paulo, está no Rio. O Mercosul não podia ajudar? Poderia, se o Mercosul fosse maior, né? Mas o Mercosul está muito pequeno, né? Hoje, na verdade, assim, a melhora da Argentina é muito importante para nós, com certeza, né? Porque se a Argentina melhora, essa desvantagem logística que nós temos, a gente pode compensar. Aliás, agora, é importante que se diga que com esse problema dos Estados Unidos, com a tarifação dos nossos produtos, a gente acabou, inclusive, encontrando um mercado importante aqui na Argentina, que é um país que está se recuperando de uma maneira lenta, mas está se recuperando, e a Argentina se transformou num destino muito importante dos nossos produtos. Talvez o Rio Grande do Sul tenha sido exatamente o estado que melhor aproveitou essas oportunidades que acabaram surgindo aqui. E as dificuldades, e só para concluir, que as oportunidades, elas são muito linkadas às dificuldades que a gente tem. Você vê que uma dificuldade que aconteceu em relação ao exportar produto para os Estados Unidos fez com que os nossos empresários tivessem buscado novas alternativas, né? Você vê que das dificuldades a gente sempre cria uma alternativa. Os presidentes se queixaram muito sobre as BETs, créditos consignados, Bolsa Família, a falta de mão de obra. Como é que o senhor vê isso? Assino embaixo e digo que isso talvez seja um dos mais transitados super em julgado, porque eu entendo que esse é um dos problemas mais sérios que a gente está enfrentando no momento, né? Um desvio de renda muito grande, e esse desvio de renda ele é muito pior do que outros desvios de renda por dois motivos essenciais. Primeiro, que ele cria um vício e uma dependência, isso é muito ruim. E segundo, que esses são recursos que vão para fora do país. Praticamente todas as BETs têm sede fora do Brasil. Quer dizer, esse é o dinheiro que está sendo drenado para fora, que não fica para ser consumido aqui. O setor de supermercados, o setor de varejo, de uma maneira geral, está sendo extremamente afetado em função das BETs. Isso realmente é um problema. E o assunto dos empréstimos consignados, eu acho muito ruim, porque ele, num primeiro momento, joga para o mercado uma liquidez, mas depois larga na UTI. É isso mesmo, porque tem uma liquidez num primeiro momento que acaba ajudando aparentemente, só que essa conta precisa ser paga depois. Transforma numa armadilha. Total. E nós vamos colher esses frutos, e esses frutos vão ser bem amargos ali na frente, com certeza. Então, eu diria que temos duas coisas aí que precisam ser atacadas urgentemente. Estamos
Estamos hoje aqui na Federação, no Tá na Mesa da Federação, e o grande destaque é o Ivonei Pione, que é presidente da Federação dos Varejos, FCDL. Presidente, um pouco sobre hoje a sua abordagem, porque não faltam temas hoje, como, por exemplo, uma Selic de 15%, a reforma tributária, a inteligência artificial. Temos, assim, ingredientes que não faltam, né? Exatamente. Nós temos vários dificultadores que nós temos hoje, infelizmente, para empreender, principalmente para o pequeno e médio varejo. Estão ligados. A questão da reforma tributária, que ainda é muito desconhecida da grande maioria, porque, aqui faço um alerta, o empreendedor acha que isso quem vai resolver é o contabilista. Não. Para poder seguir com a estratégia da empresa, você precisa entender como será impactado pela reforma. Então, é algo que o próprio proprietário tem que estar a par de, né? Mas nós temos também a dificuldade ligada à inteligência artificial, como falaste. Não é exatamente inteligência artificial, ela é só mais uma, mas se chama tecnologia. Hoje, gestão sem tecnologia é uma gestão muito mais demorada, muito mais lenta, engessada, com menos dados, e sem dados hoje... Perde a competitividade também. Perde por demais a competitividade. Mas nós temos outras coisas que são silenciosas, dores silenciosas que muitas vezes não se aborda, mas nós temos que abordar, como é o caso das bets, né? Muito do recurso das famílias está sendo... Consignado também, tem pessoal que chega no final do mês, olha o contra-cheque e não acredita. Exatamente. Problemas com o dinheiro que é drenado por essas situações. As bets, os jogos online, que são drenados pela questão do consignado, que os juros são extremamente abusivos para dos bancos, para quem busca esse consignado. Isso também vai drenando a capacidade econômica das famílias de poderem realizar seus sonhos através do consumo. Nós temos também as dificuldades que são ligadas à própria questão logística que nós temos hoje no Estado, e setores específicos também, que é uma coisa que muitas pessoas não olham, mas, por exemplo, agora uma taxação absurda sobre o setor vitivinícola, inviabilizando muitas vezes toda uma cadeia produtiva. E passando os pedágios. Exatamente. Então, inviabilizando toda uma cadeia produtiva na área, por exemplo, vitivinícola, na região da Serra, mas temos também a dificuldade do arroz, que nunca teve com o preço tão baixo, e lembre que há pouco tempo atrás tinha governo querendo importar arroz, né? E hoje sofremos várias realidades, passamos por seca, por enchente. Em resumo, não vamos falar só das dificuldades. Qual é que é o nosso grande desafio hoje? O associativismo é uma solução, as entidades, como nós vamos estar hoje reunidos como bloco, é uma solução, porque cada um entende da dor de quem representa e consegue levar essa dor a quem pode, de alguma forma, mudar um pouco essa realidade, que são os legislativos do nosso Estado e do nosso país, criando leis que favoreçam o ambiente econômico. Semana que vem, provavelmente, o senhor vai estar em Brasília, ou é nessa ainda? A semana que vem eu vou estar em Brasília novamente, né? E a gente tem lutado muito também por uma outra realidade dos pequenos, que hoje são 95% das empresas do país, pequenos e MEIs, que são o realinhamento dos valores dos níveis para simples e para MEI, que é uma outra realidade. Se isso não é atendido, vai crescer um grande câncer que já existe hoje, que se chama informalidade. E essa é uma grande preocupação que temos. Bom evento, obrigado, presidente. Muito obrigado. E fazer acordos, chegar a convergências. Então, a gente tem que pagar isso em capital político, em votos. Assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Nós assumimos pelas nossas escolhas, e cada político tem que fazer isso, assumir também a responsabilidade pelas suas escolhas. Eu acho que esse é o nosso papel hoje, tanto em relação ao governo federal quanto ao governo estadual. Acho muito de braços dados com os parlamentares, de esquerda, de direita, liberais, conservadores. A gente não teria derrubado os decretos, nem as tentativas de aumento de impostos, se nessa mesa não tivesse sentado o PT, o PL, o Novo, direita, esquerda, liberais, todo mundo junto, lutando pela mesma coisa. Foi graças a isso que a gente conseguiu essa capacidade de enxergar, às vezes, o adversário político como aliado, em cima do bom debate no campo das ideias. Eu acho que aí nós vamos estar trazendo o melhor da nossa democracia, né? Obrigado.